Boa noite, bem-vindos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, podemos estar juntos outra vez, dando sequência ao nosso estudo, desta vez a parte 6 da carta aos Hebreus. Estaremos estudando o capítulo 3, versículos 7 a 19, ou seja, a última parte do capítulo 3. Hoje estaremos fechando o capítulo 3 de Hebreus. É de 7 a 19, é um texto longo, mas nós estaremos trabalhando com o assunto do texto, não com interpretação versículo por versículo, que não é esse o nosso propósito. Vamos abrir nossas Bíblias então em Hebreus capítulo 3, a nossa leitura a partir do versículo 7, que diz assim para nós: Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Ele está citando o Salmo 95, a partir dos versículos 7 a 11. Sobre este trecho ele estará argumentando no restante do texto que temos aqui. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. A nossa argumentação é toda dentro desse trecho, que está baseada, a interpretação, a aplicação que o autor da carta fez no Salmo 95, versículos 7 a 11. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um fato importante. Ainda que alguns, como Warren Wiersbe, achem que esta é a segunda exortação que o autor faz, eu a considero a primeira exortação, porque esta que está dentro do contexto do propósito da carta. E então, para mim, esta é a primeira exortação dentre as várias que virão. Esta é a primeira exortação que ele faz aos seus leitores, ao seu contingente de remetentes, destinatários, aqueles para quem a carta foi enviada, que vocês já conhecem bem, segundo as repetidas citações que temos feito aqui, de se tratar de judeus convertidos, fora do corpo, desambientados. Então, o João Alberto está me lembrando aí aquilo que eu vou fazer logo daqui a pouco, que eu vou me referir ao Warren Wiersbe sempre como sendo WW, fica mais fácil, a gente não quebra a língua, e eu daqui a pouco vou estar falando dele de novo, então eu vou citar WW, você já sabe a quem eu estou me referindo. Obrigado, porque isso significa que está bastante atento. Muito bem. Meus irmãos, então vamos observar aqui uma coisa que eu quero dizer antes de começarmos a destrinchar a aplicação que ele está fazendo do texto de Salmo 95, de 7 a 11. Isso é exegese, é o que a gente chama de exegese, interpretação de Bíblia conferindo Bíblia. Pois bem, o que nós precisamos prestar atenção é o fato dele se referir àquela geração que pereceu no deserto ao longo de 40 anos, foi perecendo ao longo de 40 anos, depois de ter saído do Egito, e uma geração que Deus jurou, como ele diz aqui, que não entrariam no seu descanso, que era a promessa quanto à terra de Canaã. E eles de fato não entraram, incluindo Moisés, não é? Que também ficou do lado de fora, não entrou lá. Entraram Josué e Caleb, que foram com ele. Bem, o que eu quero pontuar aqui é que o tempo todo ele fala em pecado, incredulidade e desobediência, coração endurecido. E na verdade a pauta, ou seja, a causa do juízo de Deus sobre toda aquela geração, então eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas,
É muita gente. E não se trata apenas de muita gente, eram muitos anos. O texto diz que Deus ficou irado com eles 40 anos. Aí quando você ouve o autor citar isso, citar o Salmo 95, fazer menção, exortando os seus leitores, dizendo, não seja o caso de vocês ficarem iguais a eles. Você fica pensando então que aquela gente cometeu toda a sorte possível e imaginável daquelas coisas que a Bíblia condena muito lá na relação de Deus com Israel no passado. Prostituição cultural, prostituição espiritual, idolatria, isso tudo também aconteceu, mas em decorrência. E até inclusive no contexto em que eles já estavam debaixo da sentença de que não entrariam em Canaã. Na verdade, a ira de Deus caiu sobre eles e os fez ficar fora das fronteiras de Canaã, perecerem no deserto 40 anos, por conta da incredulidade. Nunca esqueçam isso. Examinem com critério Números capítulo 16, especialmente, e você vai ver que não é mais e nem menos do que o fato de que Deus deu promessas acentuadas. Se você examinar o texto com bastante acuidade, você vai ver que o próprio Moisés pôs em dúvida a promessa. Ele até funcionou quase que como um dos indutores da dúvida no coração do resto do povo. E aquele povo não aceitou a narrativa, ou melhor, se deixou levar pela narrativa dos 12 espias, entre os quais Josué e Caleb, onde 10 vieram pondo pânico e negando tudo que Deus prometeu. Eles preferiram crer nesses 10, fecharam seus ouvidos à exortação de Josué e Caleb, que disseram, não, eles vão ser pequenos diante de nós, vão ser o nosso pão. Eles vieram dizer, não, nós somos como gafanhotos diante deles, etc. E esse povo, então, se revoltou contra Moisés e contra Deus. O povo se revelou incrédulo, ou seja, o povo não creu na promessa, o povo não creu na palavra de Deus. A ira de Deus desceu sobre eles e eles então foram condenados a não entrar naquele descanso de Canaã, o descanso dos anos de cativeiro no Egito. Quantos anos foram de cativeiro no Egito? 400 anos. Deus deu a eles o dízimo desse tempo para perecerem no deserto. Meus irmãos, é muito sério, porque, como eu volto a dizer, você lê esse texto e você tem a impressão de que estamos falando de um bando de gente que, sabe, ensandecida, cometendo atrocidades, coisas absurdas, idolatrias, coisas abomináveis, como a própria nação lá dentro de Canaã, ao longo dos anos, dependendo do líder que tinha, cometia, fazia. Não foi isso não. O pecado que chamou-se endurecimento de coração e desobediência foram decorrentes da incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus. Da mesma maneira como Paulo diz para nós em Romanos, que a ira de Deus paira sobre os filhos da desobediência. Desobediência a quê? A palavra de Deus, na qual não creio. Qual é o problema do homem incrédulo? Qualquer que seja o título que ele tenha, o grande nome que ele seja na nossa sociedade, não crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é infalível e absolutamente certa. A nossa humanidade que nos cerca, infectando inclusive nossos filhos nas escolas, ela desdenha da pregação, do ensino, da criação de Deus. Deus criador, o Deus que criou o cosmos, criou todas as coisas, desdenha. Preferiram acreditar num suposto cientista que há 200 anos se levantou para dizer, não, isso tudo aqui é um processo evolutivo, e etc. Não estou aqui para discutir isso, não é o caso. Fiz um parênteses para poder mostrar a você como que o mundo jaz na incredulidade e a ira de Deus repousa sobre esses incrédulos. Pois bem, o ponto aqui a salientar é a incredulidade que endurece o coração. Pois bem, então esse trecho nos introduz ao capítulo 4. Faz um interregno, é um intervalo que nós vamos ter nos argumentos, onde o autor da carta traz sua primeira exortação, eu estou chamando de primeira exortação explícita, aos seus leitores quanto à perseverança na fé. Porque a anterior, que o W considera a primeira, ela não é explícita, esta aqui está explícita. Então este é o assunto de que esse trecho trata para nós. Perseverança na confissão.
Sabe? É importante esse ponto que eu vou acentuar aqui. Tiago diz que aquele que confia e duvida, não receberá de Deus coisa nenhuma. É como a onda do mar que bate e volta. A questão está em perseverança na confissão. Não é pluga e despluga. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu creio, amanhã eu estou descrendo. Volto a crer depois porque tornei a me convencer. Não alcançará de Deus coisa alguma, Tiago diz. Então o que temos aqui é uma exortação à perseverança na confissão. E você vai perceber que ainda que ali seja um grupo seleto, bem definido, judeus convertidos, toda a exortação da carta nos alcança e tem tudo a ver conosco, crentes desta geração. Então é evidente que a introdução a esta exortação está nesse versículo 6, que não fez parte da nossa leitura hoje, mas que fechou a parte 5 que vimos semana passada. Ele diz lá, em 3,6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, uma vez que, ou se é que, nos apegamos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. Então, nesse versículo 6, que é onde ele diz que o crente é a casa de Deus, uma vez apegado firmemente à confiança e à esperança, ou seja, com tais frutos espirituais, ele é casa de Deus. Mas, e este é o argumento ao qual ele vai dando continuidade aqui, não havendo tal testemunho, ou seja, de estar firmemente apegado à confiança e à esperança, não havendo tal testemunho, resta a dúvida sobre o estado real do coração. Versículos 7 e 8. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E ele diz, é o Espírito Santo que está dizendo isso. Entende? Endurecido. Então entra com a exortação vista em 3,12. Qual é a exortação do versículo 12? Cuidado, cuidado, irmãos. A minha versão põe deste jeito essa interjeição. Cuidado, irmãos. Não seja o coração perverso e incrédulo. Volte à leitura. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. É bonita a linguagem porque ela é perfeita, ela é simplesmente perfeita. Ele não disse assim, cuidado, irmãos, para não acontecer que entre vocês haja alguém de coração perverso e endurecido que se afaste do Deus vivo. Não, cuidado, irmãos, vocês mesmos, irmãos, porque eu chamo de irmãos porque são crentes. Cuidado, irmãos de Jerusalém, irmãos hebreus, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, irmãos, tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Viram aí? Não seja o coração perverso e incrédulo. Um coração perverso e incrédulo nos afastaria do Deus vivo. Há um ponto aqui que já vai dando luz ao que temos a colocar pela frente. É esta referência que ele faz a Deus como Deus vivo para fazer essa conexão de não haver afastamento do Deus vivo. A Bíblia toda, Velho e Novo Testamento, é persistentemente repetitiva em se referir ao Deus de Israel, ao Deus eterno, Criador de todas as coisas, como Deus vivo. Esse adjetivo atribuído a Deus, atrelado ao nome Deus, esse nome que se dá a Deus, Deus vivo, que nós também declaramos na nossa confissão, cantamos em nossos cânticos, ela existe, ou ele existe, para fazer uma contraposição completa a tudo mais que se pretenda ter por Deus. Ou seja, só há um Deus vivo. Pode haver deuses, mas estão mortos, porque eles são apenas frutos da imaginação e da vaidade humana. Mas o Deus da Bíblia é um Deus vivo. Por que ela o chama de Deus vivo? Por que ele é designado como Deus vivo? Primeiro porque ele fala. E aí nós temos a sua palavra perfeita, absolutamente perfeita, inerrante. Onde qualquer dúvida denuncia a perversidade do coração do duvidoso. Ele fala. Depois, ele é Deus vivo porque ele age, ele atua. Há uma suposição, atribui-se a outros deuses ações que ninguém consegue provar porque elas estão todas subjetivadas. Tem a ver com o subjetivo do adorador. Agora, o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia age sobre incrédulos e sobre crentes. Ele age no mundo, ele age. Ele faz intervenções na história. Ele conduz a história, ele prova isso.
constantemente. Ele age pessoalmente na vida do crente. Ele enviou um espírito vivo para dentro do crente que realiza coisas no seu interior, no seu entorno. Ele é um Deus vivo. Então, quando o autor diz o coração perverso e incrédulo pode afastá-los do Deus vivo, está dizendo afastá-los desse agir de Deus, dessa forma de Deus se manifestar. Você perde isso. Aí você vai entender o significado do descanso a que ele se refere. Então aqui, pois, ele entra com um tema que é assunto de debate acirrado entre correntes teológicas contrárias. Pode um coração crente tornar-se incrédulo? Porque, é claro, parece uma contradição, né? Se é crente, como é que vai ser incrédulo? Mas vamos tomar, por exemplo, a Tomé. Jesus advertiu Tomé quanto a não ser incrédulo, mas crente. Estava falando com um dos apóstolos escolhidos por ele. Que logo de imediato, quando realmente tocou, se rendeu e o adorou, e chamou o Senhor meu e Deus meu, e aí Jesus o repreendeu e disse, porque você viu, você creu? Não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Crer porque viu não é crer. Paulo diz que se esperamos o que vemos, isso não é esperança. Então não é crer. Por que eu preciso crer no que eu estou vendo? Se eu estou vendo. Crer demanda eu depositar confiança e fé, esperar, trabalhar com esperança. Tem a ver com o invisível. Com o Deus que age no invisível, o Deus que é invisível. Então, observe, ele mostra que Tomé estava sendo incrédulo, tendo atitude incrédula, tendo um comportamento incrédulo, embora sendo crente. O coração de Tomé estava incrédulo. Portanto, não é caso de tornar-se incrédulo, e sim de reagir ou ficar incrédulo. São coisas diferentes. A outra questão é, pode um coração crente se perverter? Jeremias 17:9 nos responde. Enganoso é o coração desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Ah, isso aí é o coração que não se converteu. Jeremias não disse que é o coração que não se converteu. E o autor está aqui falando, e Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, adverte a igreja de Corinto sobre essa possibilidade do coração se perverter, como aquela geração, também citada pelo autor, que se perverteu e por isso não entrou em Canaã. Então, é importante que a gente pense nisso. Jeremias 17:9 mostra que o coração tem perversões. E a vida e as clínicas terapêuticas são testemunhas dos desvãos por conta da perversão latente. Você encontra crente às voltas, com pulsões pervertidas, e ele próprio não está pondo em xeque a sua crença, a sua confiança em Deus, a sua experiência de conversão. Está pondo em xeque esses abismos dentro da sua alma que o assaltam, com desejos que não pode reprimir ou que ele não percebe que de repente já o arrastaram e que são perversões segundo a própria classificação da psicanálise, a ciência ateísta. Não. O coração é enganoso e é perverso. Isso é fato. E Jesus deixou muito claro que os males do homem são aqueles que estão dentro do seu coração. Ele disse, do coração procedem muitos males, adultério e etc, assassinatos, e por aí vai. Foi Jesus quem disse, ele conhece o coração dos homens. Então o que resta considerar é que o coração enganoso pode se deixar levar e se afastar por más influências do Deus vivo, da experiência de viver o Deus vivo. E daí surgem inevitáveis consequências que ele pontua, tomando aquela geração de hebreus rebeldes na peregrinação de 40 anos do Egito a Canaã nos dias de Moisés. Eu falei aqui das correntes contrárias, porque aqueles que não conseguem interpretar esse texto tal como ele se revela na proposta do autor, vão dizer que ele está falando que um crente pode se tornar perverso e deixar de ser crente, perder a salvação. Ele não diz isso aqui em lugar nenhum. A Bíblia não permite, não dá esse espaço. A carta de Hebreus é que é mais usada para reforçar essa teoria, mas não tem sustentabilidade, como veremos. Não tem. Mesmo porque ela seria uma contradição contra toda a revelação do Novo Testamento. E aí nós teríamos que escolher entre o Novo Testamento como Bíblia e Hebreus como Bíblia e saber onde minha teologia se baseia. A minha confissão se baseia em quê? Em todo o texto do Novo Testamento ou no texto de Hebreus?
a carta que quase não entrou no cânon, também talvez por conta disso. Não, aí a questão está no fato de que, se a Bíblia não se contradiz, temos de entender o que esse homem está dizendo, pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não está falando de vida eterna, ele está falando de experiência espiritual terrena, sendo vivida aqui, a experiência de igreja, corpo de Cristo, missão evangelística na terra, peregrinação neste mundo. Essa peregrinação que não pode perder a comunhão com o Deus vivo, mas um coração incrédulo nos afasta dessa comunhão, um coração perverso nos afasta dessa comunhão, endurece, fecha, seca. Então ele aponta que aquela gente sofreu punição e perda de descanso por conta de desobediência e incredulidade. Bem, ele vai apresentar como antídoto para estes males, em 3,13, a exortação mútua, estimuladora, que anula a má influência ambiental. Só por aqui você já percebe de que ele está falando. Volte comigo e veja aí o que você tem no versículo 13, quando ele diz assim: ao contrário, depois de ele ter feito a advertência do 12, cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, mantenha a comunhão, ouça a palavra, deixe-se ministrar, ensinar, edificar, compartilhe os dons espirituais, faça o movimento de que Paulo fala em Efésios 4, do crescimento do corpo. Você depende do dom do outro. Tenha mutualidade, comunique-se com os santos na sua necessidade. Tenha comunhão com o corpo de Cristo. Porque se você ficar sozinho, você vai receber só as influências deste mundo, as influências da incredulidade, você não vai ter recursos para fazer frente a elas, vai ser arrastado, nivelado aos piores confessores, vai ficar abaixo deles, porque eles não têm compromisso com o testemunho. É uma advertência muito séria. Como é que eu anulo chegar nesse nível em que ficaram aqueles 40 lá no deserto, me deixando exortar pela palavra, ensinar pela palavra, me alimentando da palavra, tal como Paulo ensinou em Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, onde cabe aí o ensino da palavra de Cristo. Sem me alimentar dela, sem ser orientado por mestres nela, porque Deus deu dons ministeriais para o treinamento do corpo de Cristo, potencializou alguns para que isso acontecesse. Se eu não me deixar treinar, alimentar, eu vou perecer na fé, eu vou esvaziar, eu vou ficar pior do que o incrédulo, gemendo no fundo do poço. É a realidade, inclusive, que a gente encontra nesse contexto atual, em que as igrejas têm duas imensas portas. Você sabe disso muito bem. Nós que somos mais veteranos, procedemos da experiência de uma igreja onde havia o quê? Fidelidade à confissão local. Os crentes pertenciam a uma igreja, estavam lá dentro, firmes, ministrando, mas a igreja se esvaziou de tal maneira, a igreja se vulgarizou de tal maneira, que ela hoje tem duas grandes portas, uma de entrada e outra de saída. Entrei, não me agradou, já estou saindo. Essa perda de afinidade pode nos levar a ficar à deriva. E se ficamos à deriva, deixamos de nos exortar e de receber exortações mútuas. E aí a influência negativa vem. Por que Paulo então nos disse, cuidado, escrevendo aos Efésios, as más companhias, que outras versões colocaram, as más conversações, pervertem, aí está o verbo que dá origem ao substantivo perversão, pervertem os bons costumes. As más companhias pervertem os bons costumes. Existe um ditado que você deve conhecer muito bem, que costuma dizer: é um perigo quando se coloca um pardal dentro da gaiola de um sabiá, na intenção de pensar que o sabiá vai ensinar o pardal a cantar, porque depois você pode encontrar o sabiá piando. É fato. Esta é a razão porque precisamos, inclusive, ter muito cuidado com o lugar que escolhemos, onde depositar os frutos da nossa fé. Hoje temos que saber, ter muita certeza de onde estamos. Paulo falou para Timóteo: fica firme naquilo que você tem ouvido, sabendo de quem tem ouvido.
É muito importante conhecer, pelo menos quanto possível, os conteúdos daquele ou daquela ou daqueles de quem nós temos ouvido. O que vai anular então essa incredulidade? A exortação mútua estimuladora. Ela anula a má influência ambiental. Outro tanto, se eu não me deixo trabalhar, ela vai entrar, vai perverter minha confissão. E vai. O mundo trabalha para isso. Especialmente nesse tempo de excesso de comunicação. Há um excesso de informação no mundo, excesso. Os observadores, os sociólogos, os cientistas, os terapeutas, os psicólogos, todos, há muito têm advertido para o fato de que estamos bombardeados por um excesso de informações que encurta a nossa vida, que aumenta o índice de ansiedade e que produz desastres comportamentais sem volta. Esse excesso de informação e de comunicação via as mídias sociais, por exemplo, pervertem os bons costumes. São as más influências que entram na nossa sala pela televisão, na nossa mão, está no nosso bolso, na nossa bolsa, num táxi, num ônibus, num avião, num barco, no lazer, numa praça, na mesa de refeição com a família. Existe um elemento que não falta mais na mesa de refeição com a família. Pode faltar o prato e os pratos principais, pode faltar até talher, mas um quadradinho, pequeno ou grande, chamado celular ou tablet, isso não pode faltar. Nós estamos profanando a vida de família, a vida da comunhão. Profanando. Temos chegado a extremos que eu chamaria de imperdoáveis. Certa vez eu estava pregando numa igreja, onde eu cheguei com muito sacrifício, que eu tinha muita dificuldade de chegar lá sempre. Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade com orientação espacial. E fui com minha família toda. A igreja tinha um mezanino. E minhas filhas ficaram lá no mezanino, lá em cima. E eu pregando para o povo, olhava para os do mezanino, olhava para o povo que estava na minha frente, que, na altura do púlpito. E o pastor sentado bem à frente, ali na parte de baixo, digitando no laptop o tempo todo enquanto eu falava. O tolo do lado de cá pensou assim, bem, o pastor da igreja me convidou para pregar, inclusive, pessoa próxima. Se está ali o tempo todo digitando enquanto eu estou falando, certamente ele está anotando os pontos importantes para ele da pregação. E acreditei nisso e continuei pregando até o fim. Quando terminou o culto, minhas filhas vieram e disseram, pai, o que está se passando com o pastor fulano? O que foi? A gente estava lá em cima e vendo. O tempo todo que você pregava, ele estava consultando a internet e fazendo contato com pessoas e consultando sites e outras coisas lá. Se não fossem minhas filhas, eu não ia conseguir acreditar nisso, até que depois encontrei a esposa de um missionário transcultural que recebeu esse pastor com outros na sua casa, lá naquele país, e ela me relatou esse comportamento dele lá dentro da igreja, na hora do culto. Uma viagem transatlântica, transoceânica que tinha feito. É nesse nível que temos chegado. E qual o resultado que vai se produzir isso aí, essas influências que nós permitimos, através dos aparelhinhos de mídia e através dos canais de comunicação, como televisão, rádio e outras coisas mais? Qual o resultado que vai se produzir? Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa, claro, estou falando com pessoas inteligentes, eu não estou criando extremos aqui, estou apontando uma realidade que é extrema. A coisa que eu mais gosto de fazer e usufruir, minha mente precisa, é usufruir o que a mídia me oferece de comunicação e de entretenimento. Mas isso significa, antes de tudo, que eu preciso discernir, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter filtros. Porque tudo vem do mundo. Não é porque tudo vem do mundo que eu vou rejeitar tudo que vem. Não, o mundo tem arte. Melhor do que nós produzimos. Mas tem lixo, tem contaminação, tem a manipulação do anticristo o tempo todo. E qual é a desculpa do crente? Falta de discernimento, falta de crescimento? Não, a gente vê isso acontecendo com líderes e com veteranos. Então é muito estranho, não é?
Então nós não podemos assumir em face deste texto, meus queridos, que ele esteja pondo em xeque a esperança eterna desses irmãos. Porque nossa segurança eterna está nas mãos de Deus e na obra e habitação do seu Espírito em nós. Como Paulo claramente definiu para nós em Efésios, a gente sente no íntimo porque há um testemunho do Espírito, como Romanos 8 diz para nós, dentro de nós. E quando estudamos Efésios, nós vimos isso muito bem. Eu vou só repetir a leitura de Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Não há o que discutir aqui. Não há o que discutir aqui. A segurança está nas mãos de Deus e na obra da habitação do Espírito em nós, conforme está definido aí em vários outros textos. Mas é fato que a não perseverança põe em dúvida a legitimidade da experiência de regeneração. Ela é operada por Deus, mas tem seus próprios sinais, e eles se chamam arrependimento e obediência, que sequenciam-se em santificação pessoal, e o produto final disso é temor de Deus. Lloyd Jones costuma frisava muito no seu tempo: nós convertidos a Cristo Jesus, os que nasceram de novo, não pecam mais contra a lei, pecam contra o amor. Porque a lei foi cumprida por nós em Cristo, mas pecamos contra o amor de Deus. E para esses pecados vale o quê? Confissão e arrependimento, ou nessa ordem, arrependimento e confissão, porque você se arrepende e depois confessa, não é? Somos exortados a essas duas atitudes, arrependimento e obediência, nas mensagens das cartas de Paulo e do Senhor Jesus nos evangelhos, começando até por João Batista, por sinal. Então daí a procedência e pertinência de mensagens exortativas, estimuladoras, encorajadoras, nos mesmos termos e motivos desta do autor de Hebreus. Porque Jesus disse que seremos conhecidos por nossos frutos. E quando os frutos são negados, é hora de darmos lugar à exortação em busca de despertar temor e mudança. É aí que vale ouvir WW, que eu disse que eu voltaria a ele, a respeito. No seu livro, na página 372, é o volume 5 do seu livro, da sua coleção de comentários, ele diz: não somos salvos apenas por nos apegarmos à nossa confissão. O fato de nos mantermos firmes no que cremos é prova de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Não é porque eu estou apegado à minha confissão. Eu posso ser legitimamente evangélico a ponto de pegar em armas e matar o confessor de uma outra religião. Acontece isso aconteceu, vezes você encontra na Irlanda, a morte lá, a perseguição contínua, de fundo de quintal entre católicos e protestantes, matando em nome de sua própria bandeira. Malditos de ambos os lados. Não. Apego à confissão não é testemunho, em hipótese alguma, de um coração que nasceu de novo. Mas firmeza naquilo que se crê. Porque foi isso que levou homens e mulheres de Deus no passado e até nos dias atuais, nos lugares onde a igreja é perseguida, a resistir até o sangue, se mantendo firme, pagando a sua confissão com sangue. Ainda dentro da nossa geração isso está acontecendo e aconteceu vivamente durante o período da minha juventude, ao longo da perseguição ateísta, comunista, da União Soviética, antiga União Soviética, e ainda na China comunista até algumas dezenas de anos atrás, se não estiver acontecendo e tudo muito bem oculto da mídia mundial. Porque os ateus estão para qualquer coisa. E aí eu estou me referindo àqueles que, em nome do seu ateísmo, em nome do seu Deus, matam cristãos. Cristãos verdadeiros que morrem por quê? Porque não se submetem e não aceitam negociar o que lhes é imposto por autoridades profanas. Por isso, meus queridos, nossa fé, para qualquer de nós, não é para quem é pastor, não é para quem se converteu num ambiente antagônico, hostil, para qualquer de nós, para a dona de casa que se converteu atrás da sua pia ou do seu fogão, para o trabalhador no campo, para o professor na frente de uma classe de escola, para um médico atrás da sua mesa ou no seu centro cirúrgico.
A nossa fé, para qualquer de nós, passa por testes, passa por provações. Sem essas provações, sem esses testes, a vida espiritual segue superficial ou vazia. Pedro deixa claro que ela é provada para se provar genuína. E é Deus quem envia a provação. E para enviar a provação, ele vai usar homens e demônios. O que for necessário. Mas a provação vem e testa a nossa fé. E muitas vezes, maioria das vezes, especialmente nos países de confissão, de política democrática, nos países onde leis são respeitadas e observadas, não se vive matando pessoas por confissão, a não ser lá aquelas facções do Rio de Janeiro, né? Complexo de Israel e outras coisas mais. Tirando isso, não existe mais esse tipo de coisa, mas somos insultados, diminuídos, rejeitados, humilhados, isso tudo se transforma em perseguição, às vezes no seio da nossa própria família, desdenhados, debochados, taxados de santinhos, puritanos, fanáticos, ridicularizados quando nos negamos a aceitar determinada proposta, convite, negociação, oferta de associação que não convém. Quando nos recusamos, os deboches vêm. As pessoas gostam de debochar de homens e mulheres de Deus de verdade, que têm testemunho. Há pouco tempo bem poucos dias atrás, eu estava num ambiente público, e ali eu estava na condição de pastor, e eu ouvi um debochado, que eu não sei quem é, nem quero saber, fazendo um deboche lá, mandando pessoas irem me oferecer bebida alcoólica, só pelo fato de que sabia que por ser pastor, isso ia ser de alguma forma embaraçoso ou constrangedor. Era o prazer carnal que teve de desdenhar e tornar isso público. A verdade é que a gente está convivendo com perseguições de várias ordens e ficamos insultados ou irritados com as pessoas, mas esquecendo que por detrás de tudo isso está Deus, testando a nossa fé. Ah, meu Deus, eu não quero de jeito nenhum passar por essa situação, isso aí vai virar cirurgia e pode morrer e coisa parecida. É prova para a sua fé. Se houver cura, glória a Deus. Se houver morte, ai meu Deus. Que fé vai resultar daí? O que Deus ainda terá de adoração, ou de confissão, ou de confessor nele ou nela, depois de ter sido abandonado à sua própria sorte no meio do seu clamor. Temos medo disso? Claro que temos, mas se temos é porque cremos e tememos a Deus. A verdade é que nossa fé é provada. E dependendo de que ela se alimentou, ela vai redundar no louvor e glória do Senhor Jesus, como Pedro disse, ou vai ser uma blasfêmia, uma vergonha, um arraso, ou mesmo uma apostasia. Então, não somos salvos só por nos apegarmos à nossa confissão. E foi o que ele disse. Mas o fato de nos mantermos firmes no que cremos é prova de que somos verdadeiramente filhos de Deus. É para isso que Deus nos prova. É isso. Ou vamos ter uma vida espiritual rasa, vazia. Então, o teor desta palavra de exortação, meus queridos, procura despertar o temor quanto às possibilidades de se ter chegado tão perto, mas estar tão longe. E o que ele aponta? O que esse teor aponta? Então ele toma por referência o Salmo 95, de 7 a 11, você leu aí, a partir do versículo 7 até ao versículo 11, também, coincidentemente. Os versículos aqui se emparelham com os versículos lá do Salmo 95, citado pelo autor. E aí, tomando por referência esse salmo, o que ele aponta? O que esse teor dessa exortação aponta? Primeiro, o risco de endurecimento de coração quando posto em prova. Está aí nos versículos 8 e 9. Não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Não endureça o coração. Porque eles poderiam muito bem ter se sujeitado ao juízo de Deus e teriam alcançado descanso. Mas endureceram. Se tornaram mais rebeldes do que se podia pensar. Daí, o comportamento deles ter recebido o nome de rebelião. Tiveram seus exponenciais. Nadab e Abiú, Abirão, se levantaram contra Moisés, contra Arão, e não foram só eles, né?
Depois, o risco de provocar em Deus a ira, versículo 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. O problema é que nós estamos com uma massa de crentes na mão que não consegue crer em hipótese alguma que Deus pode se irar. Não, preferem se esconder atrás de adjetivos sublimes que passam para Deus, para se escondendo atrás desses adjetivos sublimes acharem que Deus é permissivo. Ah, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, é um Deus que entende o que vai no meu coração. Tudo isso é verdade. Mas exatamente porque Ele é justo, Ele condenou o homem ao inferno por seus pecados. Exatamente porque Ele é justo, Ele não tem o culpado por inocente. Exatamente porque Ele é justo, Ele se ira contra o erro. Ele odeia a injustiça. Então, há o risco de Deus ser provocado a ira. Ele está escrevendo para crentes, amados. O risco, terceira coisa, de seguir desvios para outros caminhos. É o que o versículo 10 diz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: seu coração está sempre se desviando, sempre pegando atalho. Houve aí, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, uma generosa produção de livros cujos títulos e autores pretendiam e pretendem advertir a igreja a respeito dos atalhos, porque criaram-se caminhos, atalhos no caminho. Jesus é o caminho, mas criaram-se atalhos para facilitar essa caminhada para seguir ao Senhor. Então alguns homens se levantaram para advertir a igreja a respeito do perigo desses atalhos. Atalhos sendo oferecidos em ensino, escrito ou pregado de púlpitos. Muito sério. Então o risco de provocarem, de seguir desvios para outros caminhos é muito grande, porque é claro, fomos advertidos por Paulo quanto ao perigo de entristecermos o Espírito Santo e apagá-lo. Se esses dois fenômenos terríveis acontecerem conosco, ficamos à deriva. Não temos mais reações. Vamos aprender a santificação a partir da nossa própria vontade? E a Bíblia diz que procede de um coração enganoso e perverso. Se o Espírito deixar de estar latente dentro de nós, atuando, porque nos tornamos insensíveis a Ele, o que o resto é um desvio. Não tem talvez. E aí, versículo 11, de que ele vai tratar abundantemente no capítulo 4, onde já começaremos, querendo Deus, quinta-feira que vem, não é? Na parte 7, o risco de perderem lugar de descanso. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Nós vamos pontuar isso aqui e ir parando, porque é o ponto do próximo estudo, mas eu preciso entrar nesse pedacinho aqui, fazer uma antecipação para que você possa entender melhor. Então veja, há o risco de perder lugar de descanso, e aqui se dilata o significado de descanso, como ele vai mostrar em 4:3. O que ele mostra em 4:3? Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O que acontece é que muita gente lê a palavra descanso, vai ouvir falar descanso sabático aqui no capítulo 4, no versículo 9, e vai entender que, como ele faz uma comparação com a peregrinação do povo no deserto, tendo saído do Egito em direção a Canaã, sem entrar em Canaã, alguns trabalham com umas prefigurações, umas espiritualizações dessas simbologias para dizer o Egito era a vida perdida e o deserto é a caminhada neste mundo para entrar em Canaã, que é o céu. Não, não e não. Canaã não representa o céu para a igreja, não representa o céu para os crentes. Canaã era o lugar de descanso em contrapartida contra a vida de escravidão no Egito. Quando longe do Senhor, quando sem Deus no mundo, na linguagem de Paulo em Efésios 2:11, nós estávamos no Egito, escravos do pecado é a linguagem que temos em Efésios 2. Mas uma vez que nós fomos resgatados, fomos levados para Canaã, nosso lugar de descanso, lugar onde podemos comer o que Deus proveu para nós. Você vai ver isso domingo se me acompanhar na pregação. Vamos estar falando sobre a batalha, a verdadeira batalha espiritual 2. E você vai ver no texto que vamos usar, de Josué capítulo 5, exatamente o momento em que eles vão entrando em Canaã, que um ano depois que eles estão tomando posse daquele território, o maná acaba. Por que um ano depois acaba? O maná caiu ao longo de 40 anos de peregrinação, todos os dias, e em dobro nas sextas-feiras, para que no sábado eles não tivessem que sair a campo para colher.
até o dia em que, tendo plantado, um ano depois colheram e comeram do fruto da terra. Naquele dia o maná cessou. Só aí você já tem a prova do que Canaã representa para nós. Não representa o céu, representa o lugar de descanso, de usufruir as bênçãos do cuidado de Deus no nosso dia a dia, interferindo e abençoando as obras, os frutos da nossa mão, meus queridos. Isso é Canaã. Céu é o terceiro descanso, é o último descanso, é aquele descanso que resta para o povo de Deus, de que ele vai falar no capítulo 4. É o descanso da vida terrena, que não tem a ver com a vida de pecado, é a vida terrena. Céu é o descanso para usufruirmos com Deus no paraíso. Então ele está mostrando aqui que há o risco de fazermos uma caminhada sem descanso, quando na verdade esse descanso nos foi oferecido pela fé. É a experiência explicada por Paulo em Romanos 5:1, quando ele diz ali: justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, que se desdobra na segurança da salvação e também no usufruir uma vida de comunhão livre de culpa, daí paz com Deus. Então este descanso de suas obras, de que ele vai falar no capítulo 4, nos é oferecido aqui neste mundo, na vida de fé, como igreja neste mundo. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja tribulação, qual é o crente que vive nababescamente? Eu que não quero esse tipo de vida de crente. A vida cristã, ela impõe renúncias todos os dias. Mas isso serve sabe para quê? Serve para você perceber a diferença entre sal e açúcar, entre doce e amargo. É isso. Então veremos no capítulo 4 que o impedimento real da bênção, da promessa, reside na desobediência. Ele vai dizer isso em 4:6. Ele fala aí: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Está aí ele falando isso aí. E 4:11, ele volta a carga. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Está vendo aí? Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Olha, se o descanso fosse a vida eterna e dependesse do meu esforço, Jesus não precisava ter ido para a cruz. Minha bondade, minha santidade pessoal, minha capacidade de me esforçar me poria no céu. É como querem todos os legalistas e todos que pregam obras para a salvação. Perdidos nelas, e perdidos estarão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, confessamos isso, é a nossa bandeira evangélica. Não é verdade? Então você não pode chegar aqui em 4:11 e dizer que ele está dizendo para você: se esforce para entrar no céu. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso. Cuidado com a desobediência, senão você perde o descanso. E me permitam dizer uma coisa que não é muito agradável de ouvir, mas eu tenho necessidade de dizer, eu não estou lhes ensinando. O que eu mais encontro na vida, e aí em termos de gabinete pastoral, de aconselhamento, é crente desprovido do descanso, decaído do descanso, alma em desespero, aturdido, confuso. Mas quando você vai mexendo lá nos fiozinhos, o que descobre é que está vazio de revelação, vazio de obediência, vazio de santificação, vazio de comunhão com Deus, não conhece nada do Evangelho. Apesar de estar lá dentro da igreja, está cumprindo aquilo que Paulo diz a respeito de algumas pessoas, sobrecarregadas de paixão, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento. Isso existe demais, meus amados. É um peso de cansaço para qualquer obreiro. Gente sem descanso, crente, batizado, até com liderança, nesta vida aqui. Triste, não é? Mas é um fato. Então, onde reside o fiel da balança que testifica da regeneração? Do temor de Deus que nos guarda da desobediência. Se eu tenho temor a Deus, eu vou temer a ira de Deus e eu vou obedecer. Vou obedecer por temor. O temor gera obediência. Temor é o princípio da sabedoria. Mas adiantando o assunto do próximo capítulo, então, nós levantamos a questão: de que desobediência falamos? Das prevaricações contra os mandamentos de Deus? Ou não seria de fato desobediência quanto a crer nas promessas que alimentam nossa fé? Claro que é.
Pecar não é razão para impedir que entremos no descanso de Deus, porque não há quem não peque, a Bíblia diz. E nós sabemos que o antídoto do pecado é a confissão. Conforme 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas descrer da promessa é descrer da veridicidade da palavra de Deus. Se eu descreio da promessa, eu não descanso na promessa. Aí eu não posso cantar como cantam os batistas, firmes nas promessas do meu Salvador. Não tem como estar firme na promessa, não tem alegria, não tem descanso. Não tomo posse das promessas, eu não creio nelas. Se eu não creio, também não as cumpro, não as atendo, não obedeço. Triste, não é? Muito triste. Então, descrer da promessa é descrer da veridicidade da palavra de Deus. Então, pode-se ser crente segundo dogmas e normas, mas contrário ao espírito da palavra que traduz para nós esperança, confiança e descanso. É disto que falaremos no próximo capítulo. Agora eu vou dar descanso a você para o restante desta noite. Meus amados, nos apeguemos com firmeza aos estudos de Hebreus, fazendo uma paráfrase aqui na linguagem do autor, e vamos continuar quinta-feira que vem. Você tem avançado até aqui e acredito que você está investindo a sua fé no conhecimento deste mais rico livro do Novo Testamento para nós. Vamos mergulhar nele. Vamos avançar nesse estudo. Semana que vem, querendo Deus, nós estaremos entrando aí num texto muito rico do capítulo 4, que vai falar sobre esse descanso, que vai nos ensinar a respeito desse descanso. Depois isso cresce maravilhosamente no fechamento do capítulo 4, mostrando que temos, além do que já vimos no capítulo 2, no sumo sacerdócio de Jesus por nós. Até que entraremos no capítulo 5. Vamos avançar com fome e sede desta palavra. Vamos orar por aqueles que sabem desta oportunidade e têm preguiça de se deter diante do estudo da palavra. É muito, porque já tem culto domingo, já tem outra... É muito. Eu ouvi isso, gente. Vocês acreditam? Não conta comigo para assistir os estudos, que não tem tempo para isso. Triste, não é? Não estou falando de crentes robustos na fé. Crente robusto na fé, ele quer se alimentar mais, né? Não, estou falando de crentes vazios, que tem os 2 pés no mundo e só a parte que senta no banco na igreja. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, e em nome de Jesus, vamos nos esforçar por entrar nesse descanso. É nas promessas que descansamos. Eu preciso conhecê-las, aprendê-las e usá-las. Aí a fé triunfa. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite. E até domingo, querendo Deus. 5:30. Um abraço.